Você vai começar a ser produtivo e vai parecer mágica. A verdade é que você não é preguiçoso ou procrastinador. É o seu cérebro que está te sabotando e você não está sabendo lidar com isso. E hoje você vai aprender como esse mecanismo funciona e eu vou te dar algumas estratégias para você mudar isso. Vou te dar um exemplo. Você abriu o computador para trabalhar e 3 horas depois estava vendo vídeos de unha encravada no YouTube, sem ter feito nada. A questão não é que você é preguiçoso ou até mesmo que te falta disciplina. Seu cérebro estava fazendo exatamente aquilo para o qual ele foi programado para fazer. E eu vou te mostrar como e por que isso acontece e como você pode usar isso ao seu favor. Top? A maioria das pessoas que procrastina carrega uma culpa dentro de si. Acha que tem algum defeito de caráter, por exemplo, que as outras pessoas conseguem fazer e elas não conseguem. Mas não é verdade. Em 2013, um pesquisador, Timothy Pychyl, da Universidade de Carleton, publicou algo que mudou como a ciência enxerga a procrastinação. Veja só, a procrastinação não é um problema de gestão de tempo em si, é um problema de regulação emocional. A pergunta não é por que eu não me organizo, por exemplo. A pergunta certa é por que meu cérebro foge de certas tarefas? E a resposta mora num neurotransmissor que você provavelmente já ouviu falar, a dopamina. Já não ouviu? O que a dopamina realmente faz? Muita gente confunde o papel da dopamina. Todo mundo acha, por exemplo, que a dopamina é o neurotransmissor do prazer, mas isso não é verdade. Neurocientistas descobriram que ela lida com outra área do cérebro. Ela é, na verdade, o neurotransmissor da antecipação da recompensa. Ela não é liberada quando você recebe algo bom. Ela é liberada quando o seu cérebro prevê que algo bom está por vir. O que importa é a expectativa, então, para a dopamina. E no centro do seu sistema de recompensa existe uma estrutura chamada núcleo accumbens. Já ouviu falar? Ela age como uma espécie de árbitro. Ela avalia se uma ação vale ou não o esforço. E aqui começa o problema da procrastinação. Quando você pensa, por exemplo, em responder um e-mail difícil, em ir para a academia, em estudar para aquele determinado concurso, o seu núcleo accumbens faz uma espécie de cálculo rápido. Qual que é o cálculo rápido que ele faz? Recompensa prevista, baixa, distante ou incerta. Esforço previsto, alto. Desconforto emocional. Agora, já. Então, você já sabe o resultado. O cérebro foge da tarefa. Mas quando você abre, por exemplo, o Instagram, o YouTube, qualquer feed, o cálculo muda completamente. Qual é a recompensa? Imediata e certa. Esforço? Zero. Desconforto? Nenhum. Aí você já viu, né, o que o seu cérebro vai escolher. Não é falta de vontade, é o seu cérebro escolhendo a opção com o melhor custo-benefício dopaminérgico. Percebe, então? O seu cérebro quer comodidade, quer conforto. Tem mais uma personagem nessa história aí, a amígdala, já ouviu falar? O centro de processamento emocional do cérebro. Pesquisas de neuroimagem mostram que quando pessoas com tendência à procrastinação pensam em tarefas aversivas, a amígdala ativa. É como se o cérebro identificasse a tarefa como uma ameaça, um perigo. E o que você faz diante de uma ameaça? Você foge. Então, a procrastinação ela é literalmente uma resposta de fuga. Agora veja só, por que será que as tarefas difíceis então nos bloqueiam tanto? Você já notou que, por exemplo, que certas tarefas parecem impossíveis de começar? Mas, uma vez que você começa, você percebe que elas não são tão ruins assim. Típico exemplo de ir para a academia, começar uma dieta. Isso tem uma explicação, veja só. Antes de iniciar uma tarefa desafiadora, o corpo libera pequenas doses de cortisol, aquele hormônio do estresse, sabe? E esse aumento de cortisol é o que cria aquela sensação de resistência, de peso, eu não quero, não estou com vontade. O problema é que, para o seu cérebro primitivo, reduzir o cortisol é uma prioridade de sobrevivência. E a forma mais rápida de reduzir o cortisol é simplesmente não fazer essa tarefa que você considera difícil e estressante. Deu para entender? Cada vez que você cede e abre o celular, por exemplo, o cortisol cai. A dopamina sobe, sobe ainda que brevemente, e o cérebro aprende a escapar.
E como o escapar funciona para se livrar daquele cortisol? Com o tempo, esse padrão se automatiza, vira uma espécie de looping. E aqui que está a crueldade do sistema. Quanto mais você evita uma tarefa, mais ameaçadora ela parece. A amígdala associa aquela tarefa ao desconforto e o gatilho de fuga fica mais forte e não mais fraco. Mas eu quero te dar algumas estratégias. Então, sabendo disso, o que você pode fazer? Eu vou te dar 3 estratégias que têm como base a neurociência real. Vamos lá? Vamos lá, estratégia 1. A regra dos 2 minutos neurológicos. Por exemplo, quando um obstáculo começar, por exemplo, use o que alguns pesquisadores chamam de implementation intention. Perdoe pelo inglês. Em vez de preciso escrever aquele artigo, diga às 9 eu abro o documento e escrevo por 2 minutos. Só isso, por 2 minutos. Funciona? Sim. Porque o sistema nervoso ele não dispara a resposta de fuga para tarefas pequenas o suficiente. Você remove esse gatilho de ameaça, entende? E uma vez dentro daquela tarefa, o cortisol cai naturalmente e o foco se instala. O que os neurocientistas chamam de momentum ativação. Começar é o trabalho mais difícil e o resto simplesmente flui. Veja só, um estudo mostrou que Implementation Intentions aumenta em até 300% a chance de completar uma tarefa que você começou. E isso é muito bom. Se você não consegue, por exemplo, ir à academia, pense assim: hoje eu irei, ainda que por só 20, 30 minutos eu vou ficar na esteira, mas eu vou começar. Você vai. Ou estudar para uma prova, por exemplo. Começa dizendo algo do tipo: eu vou apenas por 10 minutos estudar. Pode parecer pouco, mas você começa a vencer as resistências e vai progressivamente aumentando. Essa foi a primeira estratégia. A segunda estratégia é hackear o seu sistema de recompensa. Se o problema é o que o cérebro enxerga, recompensas, então elas precisam ser moldadas. E a solução é criar recompensas mesmo que artificiais, imediatas e concretas. Veja só, BJ Fogg da Stanford chama isso de celebration. Logo depois de completar uma microtarefa, você faz algo que gera uma pequena descarga de dopamina. Um punho levantado, uma frase positiva, um café. Pode parecer bobo, mas o cérebro não distingue recompensas reais de recompensas, digamos assim, artificiais. O que importa é o timing. A recompensa precisa vir imediatamente após o comportamento com repetição. O núcleo accumbens começa a antecipar prazer de tarefa e nela em si, e o loop se inverte. Deu para entender? Quando eu queria perder peso, por exemplo, eu celebrava o dia que eu fui na academia. E a dieta, por mais bobo que pareça, eu celebrava o que eu deixava de comer. Quando eu negava, por exemplo, alguma coisa que eu sabia que era muito calórica, que ia me fazer mal. Terceira estratégia, nomear o desconforto para desativar a amígdala. Essa é a mais contraintuitiva, mas tem uma das bases neurocientíficas mais sólidas. Pesquisas de um autor chamado Matthew Lieberman, da UCLA, mostrou que simplesmente nomear uma emoção negativa reduz a ativação da amígdala em até 50%. Então, quando você sentir aquela resistência antes de uma tarefa, em vez de lutar contra ela, diga em voz alta ou escreva isso: estou sentindo resistência. Isso é um desconforto antecipado. Isso não é real. Isso ativa o nosso córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, e literalmente silencia esse alarme da amígdala. Você não elimina o desconforto, você tira o poder que ele tem sobre você. Deu para entender? Eu quero fazer com você um breve resumo agora para ficar claro tudo que nós falamos. Veja só, primeiro, vamos recapitular. 1. Procrastinação é uma resposta emocional e não uma falha de caráter. Seu cérebro foge de tarefas que parecem ameaças. 2. A dopamina não é sobre prazer, é sobre antecipação de recompensa. Atividades de baixo esforço, por exemplo, ganham sempre no cálculo cerebral. E 3. Você pode reprogramar esse sistema com Implementation Intentions, micro-recompensas imediatas e nomeação emocional. Eu particularmente testei elas. E acreditem, funcionam. Foi assim que eu perdi mais de 20 quilos, mudei a minha dieta, estou mudando o meu corpo cada dia mais. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários qual é a tarefa que você mais procrastina. Escreve aqui embaixo e na semana que vem você volta aqui e me conta se conseguiu mudar alguma coisa na sua vida usando essas estratégias. E se você quer continuar entendendo como o seu cérebro funciona para não trabalhar contra ele, né? Se inscreva aqui no canal,
ok? Um abraço e até lá.